E é isso que o Fluminense quer. E é isso que ele vem pro ataque. Fred bateu! Gol! Brasil e de todo mundo, aqui é do canal Raiz Tricolor, esse Sessão Memória é especialíssimo. Todo mundo pedia esse Sessão Memória aqui no canal Raiz Tricolor e agora eu estou fazendo Sessão Memória, um mini documentário para você que não conhece, sobre o Campeonato Brasileiro de 2012, muita gente pedia, vai ficar enorme, né? Já sei que vai ser dividido em duas partes e deu um trabalhão também, tá? Para montar roteiro, para gravar, para editar, então deixa seu like aqui embaixo, já peço aí logo no início mesmo, antes de você assistir, porque isso vai ajudar muito o canal e vai ser uma recompensa, assim, gratificante pra mim, por esse produto que eu tô produzindo aqui. Então, beleza, esse campeonato é um dos mais pedidos por vocês, o Tetracampeonato do Brasileirão de 2012. Vambora relembrar essa conquista do Fluminense. Bem, e se a gente vai relembrar o campeonato de 2012, a gente tem que relembrar como o Fluminense chegou naquele campeonato lá, né? No ano passado, né, no ano anterior, na verdade, em 2011, o Fluminense tinha sido terceiro lugar no campeonato. Ou seja, era o campeão em 2010, terceiro lugar em 2011, atrás apenas de Corinthians e Vasco, disputou o título até a penúltima rodada. E para a temporada de 2012, o time que ainda manteve Abel Braga no comando da equipe, né, e manteve todos os seus craques ali da temporada de 2011, para 2012 esse time foi reforçado com Wagner, meio-campista que estava no futebol turco, Jean e Carleto, que estavam no São Paulo, o lateral direito Bruno, que foi um dos melhores laterais do campeonato em 2011, e o atacante Wellington Nem, que foi a revelação do Campeonato Brasileiro de 2011, vieram do Figueirense. No caso de Wellington Nem era retorno de empréstimo, Bruno era aquisição do Fluminense mesmo. Pra zaga, foi contratado o Anderson, um zagueiro que era um dos destaques do Atlético Goianiense. Mas assim, você pode pensar, e realmente a grande contratação do ano de 2012 do Fluminense foi ter repatriado o Thiago Neves, né? E se você quiser saber mais sobre essa transação, na verdade essa transação que tem destaque porque é a maior compra da história do Fluminense. Você clica aqui no card porque tem um vídeo especial. Na verdade é o primeiro vídeo do canal, né? Primeiro vídeo do canal eu falei sobre as 5 contratações mais caras do Fluminense na história, e aí eu conto também essa contratação, falo sobre essa contratação de Thiago Neves em 2012. Toda essa galera que chegou fazia com que o Fluminense virasse um time de galácticos, né? Já que eles estavam se juntando apenas a Fred, Diego Cavalieri, Rafael Sobis, o meio-campista Deco, lateral esquerdo Carlinhos e a dupla de zagueiros impenetráveis Leandro Eusébio e Gum. E esse time de galácticos, pelo menos no primeiro semestre, fez o dever de casa, né? Teve destaque e devolveu ali o investimento, justificou o investimento que o Fluminense fez nele. No primeiro semestre, o Fluminense foi campeão carioca num domínio total, ganhando os 2 jogos da final do Botafogo com direito a goleada por 4-1. E na Libertadores teve uma das melhores campanhas da primeira fase, ganhou 5 e perdeu apenas uma, foi até as quartas de final com toda a autoridade, toda a moral, e foi eliminado pelo Boca Juniors no último lance do jogo aqui no Engenhão. Então assim, foi uma campanha totalmente destacada, com direito à vitória na Bomboneira e efeitos históricos. E por uma bola é que a gente foi eliminado daquela Libertadores. Mas voltando para falar de Brasileirão, o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro de 2012 fora de casa contra o Corinthians, lá no Pacaembu, no dia 20 de maio de 2012. Só que o Fluminense mandou um time reservaço pro Pacaembu, porque era justamente o domingo que precedia esse confronto contra o Boca Juniors pela Libertadores, o jogo de volta, né? Então o Fluminense mandou ali um time mais reserva para tentar a classificação na quarta-feira. O time que estreou naquele Campeonato Brasileiro de 2012 lá no Pacaembu contra um Corinthians também todo reserva, né? Porque o Corinthians também estava jogando aquela Libertadores, foi até o campeão. O time tricolor que entrou foi o seguinte: Ricardo Berna no gol, na lateral direita o Wallace, na zaga o Wellington Carvalho e Leandro Eusébio, na lateral esquerda Carleto. Digão jogou de primeiro volante, Fábio Braga e Lanzini completaram o meio de campo, e com 3 atacantes na frente, Matheus Carvalho, Marcos Júnior e Samuel. Esse foi o time que Abel Braga mandou para campo para a estreia do Campeonato Brasileiro em 2012. E olha, acredite, esse time ganhou o Corinthians no Pacaembu. Ah, mas era o time reserva do Corinthians. Mas era o atual campeão brasileiro, né? E você olha a escalação, você não imagina que aquele timaço dos Galácticos de 2012 começou a campanha com esse time aí escalado, né?
escanteio cobrado por Marcos Júnior, Leandro Eusébio de cabeça e o Fluminense terminou a primeira rodada com 3 pontos e uma vitória fora de casa por 1-0. Bem, já na segunda rodada, depois de ter sido eliminado pelo Boca, o Fluminense recebeu o Figueirense no Engenhão. Na estreia do Campeonato Brasileiro jogando em casa, o que chama a atenção do Fluminense é uma extensa lista de desfalques, né, que foi até um dos grandes causadores da derrota pro Boca Juniors. Só para vocês terem ideia dos jogadores que estavam fora dessa partida contra o Figueirense: Bruno, Leandro Eusébio, Diguinho, Valência, Deco, Rafael Sobis, Fred, Wellington Nem e Rafael Moura, isso pelos mais variados motivos. Todos esses jogadores estavam fora do jogo. Tinha gente que era por lesão, tinha gente que era porque estava na seleção brasileira. Tudo quanto é motivo, o Fluminense tinha essa quantidade absurda de desfalques para esse jogo contra o Figueirense. E isso fez com que o Flu entrasse em campo na segunda rodada com um time mais parecido com o reserva do que propriamente com o titular. Cavalieri no gol, Wallace na lateral direita, Gun e Anderson na zaga, na lateral esquerda Carlinhos. No meio de campo, Edinho, Jean, Thiago Neves e Wagner, e no ataque, Marcos Júnior e Samuel. Esse foi o time escalado por Abel Braga. Mas mesmo com essa quantidade grande de desfalques, o Fluminense até dominava o jogo, vencia facilmente com o gol de Marcos Júnior, né? Ia vencendo por 1-0, até que aos 40 do primeiro tempo, o Wallace foi expulso, do lateral direito do Fluminense. E aí, no segundo tempo, né, já aproveitando a vantagem numérica, o Figueirense empatou o jogo com Caio, aquele mesmo que jogou no Botafogo. Caio empatou 1-1. Só que mesmo com um jogador a menos, o Fluminense logo alguns minutos depois de tomar um empate, foi pra cima. Marcos Júnior deu uma assistência espetacular e Wagner fez o 2-1 pro Fluminense. E o problema é que Marcos Júnior, que tava jogando muito bem, tava salvando a pátria pro Fluminense, saiu lesionado e aí o Figueirense foi pra cima, conseguiu um empate e, na verdade, no final do jogo, por muito pouquinho, o Fluminense não saiu derrotado, já que Cavalieri salvou ali uma bola excepcional. O Fluminense ficou com aquele pontinho que ficou com um gosto meio amargo, mas dadas as circunstâncias do jogo, valeu o ponto conquistado. Nas duas rodadas seguintes, né, rodada de número 3, o Fluminense foi até a Vila Belmiro encarar o Santos, mas o time tava tão desfalcado, mas tão desfalcado, que quem sofreu e cobrou o pênalti do Fluminense foi o lateral esquerdo Carlinhos, né, e esse pênalti cobrado por Carlinhos, na verdade, foi um empate, já que o Santos já tinha aberto o placar num gol de Renteria, numa falha de Edinho, enfim, Renteria deu um toquinho, fez até um gol bonito no Fluminense. Esse jogo terminou 1-1. Já na rodada seguinte, rodada de número 4, o Fluminense chegou ao terceiro empate seguido, né? Vai enfrentar o Internacional no Engenhão. Mesmo com o time já tomando aquela cara que a gente lembra mais de 2012, né? Tendo Bruno, Deco, Fred e o Wellington Nem de volta, o Fluminense não passou de um 0-0 sonolento contra o Internacional e chegou a 3 empates em 3 jogos seguidos, né? Na verdade, ele tinha 6 pontos em 4 jogos disputados. E aí, apita Ricardo Marques Ribeiro. Aos 48 minutos, termina no Engenhão, 0 para o Fluminense, 0 também para o Internacional. Você tá gostando do vídeo? Tá gostando do vídeo até aqui? Então aperta aqui embaixo o like, dá aquela moral, tô pedindo de novo. E se você viu que aqui embaixo também você não tá inscrito, aperta aí. Ah, mas você não assiste todos os vídeos do canal. Não aperta e não precisa ativar o sininho, mas aperta aí que a sua inscrição me dá uma moral, beleza? Curte o vídeo, aperta inscrever-se e vamos continuar aí agora no vídeo. Abel chegou ao final da quarta rodada meio insatisfeito, né? O Fluminense era 10º colocado no Campeonato Brasileiro, mesmo com aquele investimento gigantesco. Uma das insatisfações dele era com o lado direito do Fluminense, né? Já que depois da contusão de Thiago Neves, né, que ficou fora de alguns jogos, o Fluminense parou de render bem por aquele lado, rendendo muito mais pelo lado esquerdo. E aí, para a partida contra a Portuguesa, né, 5ª rodada do Brasileirão, jogo no Engenhão, ele repetiu o time que jogou contra o Inter apenas com uma alteração. Sacou Bruno e colocou o Wallace de titular na lateral direita do Flu. E, bem, dá até pra dizer que o desempenho melhorou, mas não necessariamente o lado direito participou da criação do gol, né? Porque veio do meio de campo a grande decisão do primeiro tempo. Deco deu um passe espetacular, Fred chutou e no rebote o Wellington Nem abriu o placar pro Fluminense. Fez o toque de primeira! Gol! E Abel, ganhando de 1-0, olha que tempos, hein? Botou o time mais pra frente ainda, tirou Wagner, colocou Marcos Júnior e o Fluminense com essa ofensividade aí foi recompensada. Deco bateu o escanteio e Anderson fez o gol de cabeça, 2-0. O problema é que o Fluminense fez 2-0 e dormiu.
Aos 17 minutos do segundo tempo, Léo Silva diminuiu pra Lusa, né? 2-1 pro Fluminense. E logo depois, no lance seguinte, Vandinho cabeceou a bola no travessão. Ou seja, a Lusa quase empatou o jogo logo depois. Mas aí, meu amigo, quando dois jogadores acordaram e decidiram jogar futebol, acabou a partida, né? Deco deu um lançamentaço absurdo pra Fred, que fez o terceiro gol e ainda deu tempo pra mais uma assistência espetacular de Deco. Deco deu assistência, Lanzini fez o quarto. 4-1 no Fluminense, é sempre muito bom bater na Portuguesa. Aí o Deco recebeu, fez o lançamento, olha a chance, Lanzini! Gol! Lanzini! E olha, é mais um que precisa dar um abraço especial no Deco, que vai lá comemorar. Mais um passe precioso do Deco. E olha só, Deco ainda na rodada seguinte aprontaria outra das suas, né? Outra partida memorável pelo Fluminense. No dia 24 de junho, o Fluminense foi até o Serra Dourada enfrentar o Atlético Goianiense, que naquele momento só tinha 2 pontos no campeonato. Sem Fred, quem assumiu o ataque do Fluminense foi Samuel. Só que ataque mesmo, quem começou fazendo foi o Atlético Goianiense. Numa sapatada de fora da área, o time goiano abriu o placar e fez 1-0 em cima do Fluminense. Só que também não demorou muito para Samuel empatar. Abrindo na direita, vem o levantamento para a área, o Wellington nem cabeçou, o goleiro pegou! Gol! E para virar o jogo, em mais uma assistência de Deco só para variar, né? Fluminense na frente 2-1. Sempre Deco. Apenas o Joelson na barreira, bateu fechadinho. Márcio voou, não alcançou! Gol! E a partir daí, o Fluminense dominou amplamente a partida, chegou ao 3-1 em mais um escanteio cobrado por Deco, mas quem colocou para as redes dessa vez foi o zagueiro do Atlético Goianiense, 3-1, e aos 48 minutos, mais uma jogadaça desse cara que é um craque de bola, é um gênio com a bola nos pés. Deco, mais uma jogadaça dele, Lanzini sofre pênalti, e quem bate é o próprio Deco, dando números finais da partida. 4-1. Mais um drible de Lanzini e ninguém consegue desarmá-lo. Deco de calcanhar para Marco Júnior e é pênalti. Pênalti para o Fluminense no finalzinho da partida. Autorizado o Deco. Vai partir. Perna direita. Deco para a bola. Gol! Deco pro Fluminense. E nesse momento, após 6 rodadas, o Fluminense começava a chegar no bolo ali de cima, né? Até porque o Flu já era 5º lugar na tabela. E ia se aproximar mais ainda dos líderes, porque na rodada seguinte, Diego Cavalieri pegou tudo, mas tudo mesmo. Impressionante, não passava sinal de Wi-Fi, não passava pensamento, não passava nada. Fez 200 milhões de defesas impressionantes contra o Náutico lá nos aflitos e com o Fred fora mais uma vez, Samuel estava resolvendo. Ele foi o responsável por marcar os 2 gols do Fluminense na partida, vitória por 2-0, trouxe os 3 pontos para Laranjeiras e vale um destaque. Coloca aí na conta mais uma assistênciazinha para Deco, tá? Número 31, Deco magistral, Jean, Felipe, Samuel para estufar a rede do Náutico. Olha, explodiu no Felipe. E na volta, artilheiro, centroavante. Na 8ª rodada do Brasileirão de 2012, um jogo especialíssimo, né? O Flamengo e o Fluminense se enfrentaram no famoso Fla-Flu do Centenário, já que era o jogo que marcava os 100 anos da primeira partida disputada entre as equipes. E esse é um jogo tão especial, mas tão especial, né? É um jogo, assim, uma memória que vai ficar durante muito tempo na cabeça de muitos tricolores, que não vai ser eu aqui que vou ler as escalações tanto do Flamengo quanto do Fluminense, não. Vou deixar Galvão Bueno dar essas escalações desse jogo aqui nesse Sessão Memória para ficar o registro aí. Então nós vamos escalar, vamos começar escalando o time do Flamengo. Vambora, vamos lá. Vamos em frente. Vamos ao time do Flamengo. O Flamengo joga com o goleiro Paulo Vitor, que é um nome muito importante de um goleiro da história do Fluminense, da máquina do Fluminense. Aí tem Luiz Antônio, número 8. Marlon, número 26. Gonçalves, com a número 4. E Magal, com a número 21. O meio-campo tem Amaral, número 40.
A sequência do meio-campo, Ibson, número 7. Renato Abreu, número 11. E Botinelli, número 18. Na frente, Diego Maurício, 17. E Wagner Love, número 99. Joel Santana. Papai Joel, a ele aí. Vivendo momentos difíceis, conturbados. Mares complicados para o comandante aí da nave rubro-negra, mas vai se segurando o Papai Joel. E vamos ao Fluminense. Vamos lá, escalação do Fluminense. O Fluminense tem Diego Cavalieri, número 12. Bruno, número 2. Vamos lá, o Gum, número 3. O Anderson, número 15. E o Carlinhos, número meia dúzia. No meio campo, Edinho, que não é o que está aqui do nosso lado. Com respeito a esse que está lá, a torcida gostaria que fosse esse daqui. O Jean, número 25. O Deco, com toda a sua experiência internacional, número 20. E o Thiago Neves com a número 7. O Thiago Neves era a dúvida. Na frente, o Wellington Nem. E o Fred com a número 9. O técnico Abel Braga, que jogou nos dois times. Conhece bem essa história, tá aí o Abelão. E bem, sobre o jogo, demorou só 10 minutos para Fred, que estava voltando de lesão nessa partida, marcar o gol único do jogo e dar a vitória nesse Fla-Flu do Centenário para o Fluminense. O Fred pegou o Flamengo. A distância da barreira tá correta, você vê pelo efeito. Thiago, perna esquerda, bateu, jogou em cima da barreira. Ele repõe na área, por lá o corte feito de cabeça. E insiste o Fluminense, lá vem o Flu. Cruzamento para a área. Gol! E é só para destacar sobre o jogo, o Fluminense dominou amplamente, né? Perdeu várias chances, por isso que acabou ficando barato até esse 1-0, mas ficou bem representativo pelo gol ter sido de Fred. Até porque um dos fatores mais importantes era que o Fluminense já era vice-líder do campeonato e tinha alguns destaques importantes, como por exemplo, era o único time invicto da competição ainda e já tinha a melhor defesa do Brasileirão também. Mas na semana seguinte, sem Deco, que estava suspenso por 3 cartões amarelos, e sem Cavalieri, né, que estava ali fora por causa de uma virose, o Fluminense encerrou uma sequência de vitórias que já vinha desde aquela partida contra a Portuguesa. E o responsável por encerrar essa sequência de vitórias do Fluminense foi o Botafogo, né, jogando 2 clássicos seguidos, né, jogou contra o Flamengo e jogou contra o Botafogo na semana seguinte. O Fluminense até abriu o placar, começou com o Fred marcando o gol, Fred, que é o carrasco total do Botafogo. O Fluminense fez 1-0, mas Andrezinho, também de cabeça, assim como o gol de Fred, empatou pro Botafogo. Márcio pode tentar o chute a gol. Ainda Márcio Azevedo, cruzamento no Andrezinho! Gol! E vale destacar que o gol de Andrezinho foi só uma das muitas falhas de Anderson durante o jogo, né? E Anderson que foi titular durante aí essas 10 primeiras rodadas do Fluminense. Por sinal, uma dessas falhas aí durante o jogo entre Fluminense e Botafogo quase que custou esse pontinho aí ao Fluminense, né? Ricardo Berna teve que salvar o tricolor já no finalzinho do jogo. O Fluminense tem apenas o Anderson no seu campo de defesa, errou agora nessa saída de bola, abriu espaço para Elkeson, o cruzamento por baixo seria no Felipe Gabriel, volta para Elkeson, no Felipe, pegou o Ricardo Berna, volta, sobra e lá atrás chegou para meter a cabeça nela. Mas esse empate não atrapalhou mentalmente o Fluminense não, nem empate num clássico, até que não ficou tão ruim, e nas 2 rodadas seguintes, vitórias de quem quer ser campeão mesmo. No Engenhão, um sonoro 4-0 em cima do Bahia. No Rio, pênalti em Wellington Nem. Fred cobrou, Fluminense 1, Bahia 0. O zagueiro não cortou e Thiago Neves cabeceou para o gol 2-0. Fred sofreu pênalti e cobrou 3-0. O Wallace entrou pela esquerda e bateu cruzado, Fluminense 4, Bahia 0. E em Campinas, o Thiago Neves abriu o placar pro Fluminense, a Ponte empatou, mas aos 45 do segundo tempo, o Wellington Nem sofreu pênalti, Fred garantiu os 3 pontos pro Fluminense. 2 jogos, 2 vitórias na sequência e saiu com moral o Fluminense. Autoriza o árbitro, partiu Fred calmamente pra bola, quase que caminhando, bateu! Gol!
aí, meu amigo, me conta um negócio. Já foi lá na loja do Raiz conferir as novas estampas do canal Raiz Tricolor? Aqui, ó. Tem essa daqui, que é verde, e tem aquela ali de trás que é branca. Camisas novas lá, desde que eu nasci, ó. O Tricolor gritando aqui. Pra você que vai pra arquibancada com essa camisa aqui, vai gritar, ó. Tem camisa verde, tem camisa branca. Os preços estão super baixos. Corre aqui na loja do Raiz e dá essa moral. A ilustração dessa camisa foi feita pelo Gabriel Araújo, ilustrador sensacional, e a parceria daqui, né, é com a Camisas Âncora, que produziu essa camisa aqui pra gente e fez essa estamparia maravilhosa. Então, beleza? Corre aqui embaixo, o link tá aqui na descrição, vai lá e dá uma moralzinha na loja do Raiz aí e garante a sua camisa, que essa camisa tá sensacional. A melhor defesa, o segundo melhor ataque, o único invicto na competição, e porém faltava uma coisa que o Fluminense ainda não tinha: a liderança. Mesmo com esse início de competição ótimo do Fluminense, né, um início acima da média, o Fluminense era só terceiro na tabela do Campeonato Brasileiro, atrás de Atlético Mineiro e Vasco. E na 12ª rodada, com desfalques nas duas laterais, Jean, Deco também não jogaram, o Fluminense foi até o Olímpico enfrentar o Grêmio, e Abel Braga testou uma formação que, na verdade, só 6 anos depois que ele foi implementar mesmo no Fluminense, que era a formação com 3 zagueiros. O Fluminense jogou mal e Kleber Gladiador fez o gol único do jogo, o gol responsável por tirar a invencibilidade do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2012. Bem, a derrota lá no Sul fez com que o próximo jogo do Fluminense fosse, assim, imprescindível a vitória, já que o jogo era contra o atual líder, Atlético Mineiro, que já estava 6 pontos à frente do Flu. Tudo bem que o jogo era no Engenhão, e aí Abel Braga viu que a formação com 3 zagueiros não deu certo, o que ele fez? Trocou um zagueiro por outro zagueiro. Exatamente, né? Mas aí pelo menos ele tirou Anderson da zaga e colocou Digão, mas colocou Digão adiantado, jogando de primeiro volante. Eu vou dar a escalação pra você entender melhor. O time que entrou em campo, né, do Fluminense foi o seguinte: Cavalieri, lá, o Wallace na lateral direita, Gum e Leandro Eusébio na zaga, na lateral esquerda, Carlinhos. Digão jogando de primeiro volante, mais à frente um pouquinho Jean, e na meia Thiago Neves e Deco. O ataque era o Wellington Nem e Fred, o time escalado por Abel Braga. Em campo, o Fluminense jogava um pouco melhor, né? Vitor foi obrigado a operar pelo menos uns 2 milagres ali no jogo. Só que, por outro lado, era um Atlético Mineiro traiçoeiro demais, né? Um Atlético Mineiro que tinha Bernard, Ronaldinho Gaúcho, Jô. E a grande verdade é que foi um jogaço mesmo. Foi um jogão. E, bem, se ninguém tirou o 0 do placar, né? Já que o jogo terminou 0-0, em parte o Bandeirinha tem ali um ponto nesse quesito aí. No final do jogo, uma polêmica, Fred não estava impedido, driblou Vitor só com jogo de corpo e fez o gol, mas o gol foi anulado. Depois desse lance, descendo o Fluminense com perigo, Fred cara a cara com o goleiro, vai fazer o gol! Gol! Não valeu o gol do Flu. O Guilherme reclamação tá aqui embaixo dos jogadores. A gente teria que olhar, Marcos, né? Do Guilherme ficou, mas eu não sei, na hora do lançamento que não deu para ver bem, né? E é claro que esse lance aí gerou uma reclamação gigante após o apito final da delegação do Fluminense. Do Brasileirão, segue na ponta. E ali o início de confusão, foram para cima do assistente Vicente Romano Neto, que levantou a bandeira num gol anulado da equipe do Fluminense. O Fred também foi lá reclamar. Comissão técnica do Fluminense. Pessoal querendo tirar satisfações com o assistente Vicente Romano Neto. Auxílio da Polícia do Rio de Janeiro, fazendo a proteção do trio de arbitragem. Depois da decepção, né, do empate em casa contra o Atlético Mineiro, mantendo a diferença de 6 pontos ali entre o líder e o tricolor carioca, o Fluminense tinha 3 compromissos chatíssimos pela frente. O primeiro deles era o Coritiba no Couto Pereira. Com o Edinho de volta, né, voltando a jogar ali na cabeça de área, e o Wallace mantido ali na lateral direita, esse foi um daqueles jogos do Fluminense que Fred e Cavalieri garantiram o jogo pro Flu. Cavalieri pegou tudo lá atrás e lá na frente um gol contra e um gol de Fred, e o Fluminense ganhou por 2-0 do Coxa lá no Couto Pereira. Vem pelo meio, ele toca no Wallace, devolveu pro Thiago Neves, Wagner passou livre, bolão pro Wagner, pro Fred! Gol do Fluminense!
Na rodada seguinte, a gente enfrentou o São Paulo em São Januário. Vale destacar aqui, né, que o Fluminense até agora já jogou em Engenhão, em São Januário, e é importante a gente falar que em 2012 o Maracanã estava em obras para a Copa do Mundo. Então, essa campanha inteira do Fluminense não vai ter nenhum jogo no Maracanã. O Fluminense chegou a jogar em São Januário, no Engenhão, e também jogou em Volta Redonda durante esse Brasileirão. E bem, o adversário era o São Paulo em São Januário e mais vitória do Fluminense. Leandro Eusébio abriu o placar numa falha de Rogério Ceni. Cícero empatou numa cabeçada até parecida com a de Leandro Eusébio, né, na verdade. Mas o Fluminense venceu por 2-1 e adivinha só quem é que fez esse segundo gol do Fluminense. Fred! 5 minutos do segundo tempo em São Januário. Ele cabeceou aí no contrapé do goleiro do São Paulo. Embalado por causa das duas vitórias em sequência, né? O Fluminense entrou na 16ª rodada em campo contra o Palmeiras no Engenhão e tava animado, né? E assim, mesmo com o Palmeiras estando afundado no Z4, né? No final do ano ele até será rebaixado nesse campeonato, o Fluminense encontrou dificuldades gigantescas para conseguir vencer a equipe alviverde no Engenhão. O gol só saiu aos 38 do segundo tempo num chute de fora da área de Jean. E, claro, tem que destacar mais um jogo com defesaças de Cavalieri que salvou a gente e garantiu os 3 pontos pro Flu. E aí, com essa sequência de 3 jogos vencendo direto, o Fluminense pelo menos reduziu a diferença para o Atlético Mineiro para 3 pontos e garantiu a vice-liderança. O único negócio era que o Galo tinha 3 pontos na frente e ainda tinha um jogo a menos, já que a partida que ele ia jogar contra o Flamengo tinha sido adiada lá para setembro. Mas, como dificilmente o Brasileirão tem uma moleza, o Fluminense tinha mais um adversário difícil na sequência. Dessa vez era o Cruzeiro lá na Arena Independência. O Fluminense era praticamente o mesmo de sempre, né? Tava mantendo a espinha dorsal com Cavalieri, o Wallace, Leandro Eusébio e Carlinhos, Edinho, Jean, Thiago Neves e Fred, né? Essa era a espinha dorsal do Flu. Os únicos 2 que não eram titulares absolutos, mas que jogaram contra o Cruzeiro eram Wagner, que entrou no lugar de Deco, machucado, né? E no caso do ataque, que era Samuel, que tava entrando no lugar de Sobis, que tava poupado, que tava entrando no lugar de Wellington Nem, que tava contundido. E, bem, essa invenção ali de Abel Braga de colocar Samuel no ataque junto com o Fred, a princípio não deu muito certo, não. Com 3 minutos, o Cruzeiro veio avassalador pra frente. Um chute de Fabiano na trave e a bola foi sair no lateral. No lateral cobrado pelo Cruzeiro, o Wellington Paulista ajeitou com a mão e abriu o placar pro time mineiro. O Wellington Paulista tenta de cabeça. Gol! Wellington Paulista! A partir daí, o Fluminense decidiu pressionar e começar a jogar, né? E numa jogada ensaiada, Fred empatou pro Fluminense. 2 jogadores da barreira. Vem a bola por cima pro Gum, de cabeça pro meio da área, o toque do Fred! Gol! 1-1, e com esse gol, Fred chegou à artilharia do Campeonato Brasileiro e alcançou essa marca aí pela primeira vez. O empate poderia até ser ruim, mas o Atlético Mineiro tinha empatado com o Atlético Goianiense, né? Então, do Flu nem foi tão ruim. Com o Fred suspenso, o Fluminense abriu a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018 contra o Sport no Engenhão. E olha, o Fluminense até teve dificuldades além do normal nessa partida, mas Samuel, né, que estava substituindo o Fred nessa partida e também nesse campeonato mostrou que era o terror dos pernambucanos, fez o gol que deu a vitória ao tricolor em cima do Sport. 1-0 o gol de Samuel. E vale destacar que foi aos 37 do segundo tempo, ou seja, as dificuldades realmente foram além do normal. E na rodada 19, para fechar o primeiro turno, um clássico contra o Vasco no Engenhão. E um detalhe é que nesse momento não era só um clássico contra o Vasco, né? Como se isso fosse só um clássico, né? Era um clássico contra o Vasco e, na verdade, era um confronto direto também, já que o Flu era vice-líder e o Vasco era terceiro lugar. No Fluminense, o único desfalque naquela equipe era de Deco, então o Flu entrou em campo praticamente potente. Essa é a escalação potente do Fluminense. Olha só, Cavalieri no gol, Bruno, que estava voltando de lesão, na lateral direita, Gum e Leandro Eusébio e Carlinhos, Edinho, Jean, Wagner e Thiago Neves, e no ataque, Wellington Nem e Fred, que timaço na mão de Abel Braga. E talvez você não lembre inteiro desse jogo, mas você com certeza lembra dos 2 gols do Fluminense nessa partida. O Fluminense abriu o placar
focar num contra-ataque que pra mim é a síntese daquele time. Você quer mostrar o que era aquele Fluminense pra algum seu filho e etc que não viu jogar? Mostra esse contra-ataque do Fluminense. Repara só na movimentação que o time faz sem a bola, principalmente Fred. Fica reparando em Fred só. Fred confunde a zaga inteira, ele sem dar um toque na bola, ele acaba com a zaga do Vasco inteira e, é claro, tem a conclusão absurda de Thiago Neves. Wagner. Acabou escorregando e caindo lá o Fred, a bola tocada na esquerda pro Rafael Sobis, vai conduzindo, fez o passe pro Wagner dentro da área, o Thiago Neves faz o levantamento de primeira, Thiago! Gol! Fluminense! O problema é que todo esse futebol espetacular do Fluminense acabou sofrendo um empate logo depois. Juninho Pernambucano cruzou rasteiro e Gum desfiou contra o Patrimônio e o Vasco chegou ao empate. O Fluminense voltou pro segundo tempo, mas não conseguia fazer o gol. Tava até muito melhor na partida. Sobe já tinha entrado e tinha ali causado grandes problemas à zaga do Vasco. E em um desses problemas que ele ia causando, ele sofreu falta, né? Ele tava fazendo uma bela jogada, sofreu a falta aos 40 do segundo tempo. E aí, Thiago Neves... Vai o Thiago Neves, bateu! Gol do Fluminense! Esta foi a primeira parte do vídeo do Sessão Memória de 2012 do Brasileirão do Fluminense, aquele tetracampeonato espetacular. Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes para não ficar gigantesco. Se o outro vídeo já foi publicado, ele está aparecendo aqui, se a parte 2 já foi publicada. Se ela ainda não foi, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que eu devo publicar ainda nessa semana, parte 2. Então você já recebe a notificação quando ela for publicada, beleza? Não se esquece do like. Valeu, saudações tricolores e até a próxima.